Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos. Frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer, uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia
era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente,
com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado.
E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer. Uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos, até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança,
sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes.
e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer. Uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a Rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes.
Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos,
explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer. Uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas,
E Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA.
Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer. Uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo. Mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados,
suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante, que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto. E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia.
Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer. Uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie, com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão.
O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos, até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. O que esta menina não imaginava é que ela, em uma bela noite, viveria uma louca aventura em um mundo mágico e que esse bom gigante se tornaria seu melhor amigo. Uma amizade que iria além dos limites do mundo real. Juntos, eles precisarão lutar para salvar o mundo dos humanos de um ataque que está sendo planejado no mundo dos gigantes. Mesmo sendo o menor entre os gigantes do seu mundo, o bom gigante amigo irá arriscar a sua própria vida ao lado da sua nova amiga para deter uma raça inteira de gigantes malvados. Agora, o mundo dos humanos terá que acreditar no caráter e na bondade de um gigante amigo, pois esta é a única chance que existe de salvação para o mundo dos humanos. Uma linda e emocionante aventura, onde aprenderemos que a essência de uma pessoa é tudo aquilo que importa para nascer um poderoso laço de amizade. Esta menina não imaginava que, em uma noite silenciosa e mágica, ela estava prestes a viver algo extraordinário. Sophie, uma garotinha curiosa e solitária que vivia em um orfanato, passava suas madrugadas em claro, explorando os segredos da noite. Em uma dessas noites, enquanto a cidade dormia sob o brilho suave da lua, Sophie avistou algo incrível pela janela de seu quarto. Uma figura gigantesca caminhando pelas ruas, escondendo-se nas sombras e carregando uma enorme trombeta dourada. Encantada e assustada ao mesmo tempo, Sophie não conseguia desviar o olhar. Mas o gigante, percebendo que havia sido visto, não hesitou. Em um movimento rápido, ele atravessou a cidade e estendeu sua enorme mão para a janela de Sophie. Antes que ela pudesse gritar ou se esconder, ele a pegou com delicadeza e a levou embora, correndo com passos que sacudiam a terra. Sophie não fazia ideia de onde estava sendo levada. O vento gelado cortava seu rosto enquanto ela era carregada para um lugar desconhecido. Finalmente, o gigante parou em uma caverna gigantesca que parecia ser sua casa. Lá, ele a colocou no chão com cuidado e a encarou com olhos enormes, mas gentis. Sophie, tremendo de medo e curiosidade, percebeu que aquele gigante não era como os monstros que havia imaginado nos livros. Ele tinha algo especial, uma bondade que transparecia em cada gesto.
E foi assim que Sophie descobriu que estava diante do bom gigante amigo, um ser único que se dedicava a capturar sonhos para espalhá-los entre os humanos. Naquele momento, ela não sabia que esse encontro mudaria sua vida para sempre e a levaria a uma aventura que uniria dois mundos diferentes. O que Sophie não imaginava era que, ao ser levada pelo bom gigante amigo para aquela caverna misteriosa, ela descobriria um mundo completamente diferente de tudo o que conhecia. Assim que seus olhos se ajustaram à penumbra daquele lar gigante, ela percebeu que estava rodeada de objetos estranhos e maravilhosos, frascos brilhantes que pareciam conter luz líquida, um enorme caldeirão borbulhante e móveis tão desproporcionais que faziam até o gigante parecer pequeno. Aos poucos, Sophie foi entendendo quem era o BGA. Ele explicou com palavras simples e voz carregada de doçura que não era como os outros gigantes. Enquanto seus pares eram cruéis, barulhentos e perigosos, ele era o único que não comia humanos e preferia viver em paz, coletando e soprando sonhos nas noites silenciosas. Ele mostrou a ela os frascos luminosos, explicando que dentro de cada um havia um sonho, pronto para ser entregue a alguém no mundo humano. Mas aquele mundo mágico também tinha suas sombras. Sophie logo percebeu que o BGA vivia com medo constante dos outros gigantes, que eram muito maiores e mais fortes que ele. Esses gigantes malvados viviam perto dali, em um lugar sombrio conhecido como a Terra dos Gigantes, e passavam o tempo aterrorizando o BGA, zombando de sua bondade e caçando humanos para se alimentar. Apesar do perigo, Sophie se sentia segura ao lado do BGA. Ele lhe mostrou o processo fascinante de capturar sonhos no ar noturno, misturá-los como se fossem poções mágicas e guardá-los com cuidado. E enquanto Sophie explorava aquele mundo tão vasto e desconhecido, ela começou a entender que o BGA, apesar de sua aparência imensa, era solitário, como ela. Foi nesse momento que uma amizade começou a nascer, uma amizade que seria mais forte do que o medo, mais profunda do que qualquer diferença de tamanho ou espécie. O que Sophie ainda não sabia era que sua convivência com o bom gigante amigo a levaria a um perigo maior do que jamais poderia imaginar. Tudo começou em uma manhã cinzenta no mundo dos gigantes, quando a tranquilidade da caverna foi interrompida por passos pesados que faziam o chão tremer. Os gigantes malvados, liderados pelo temido comedor de crianças, invadiram o refúgio do BGA com sua presença ameaçadora. Eles eram enormes, ainda maiores que o BGA, com rostos grotescos e olhares cruéis. Zombavam dele, chamando-o de covarde e fraco, enquanto reviravam sua caverna em busca de algo para comer. Sophie, escondida em um canto, prendeu a respiração, temendo ser descoberta. Ela observava, horrorizada, enquanto os gigantes derrubavam móveis, esmagavam frascos de sonhos e lançavam insultos ao BGA. Apesar de sua bondade, ele parecia impotente diante da brutalidade deles. Foi nesse momento que Sophie ouviu algo que a deixou gelada. Os gigantes falavam sobre seus planos de invadir o mundo dos humanos. Eles queriam se banquetear com as pessoas, espalhando terror e destruição por onde passassem. O coração de Sophie acelerou. Ela sabia que precisava fazer algo, mas como uma garotinha tão pequena poderia impedir criaturas tão monstruosas? Depois que os gigantes partiram, rindo e deixando um rastro de destruição, Sophie saiu de seu esconderijo e encontrou o BGA sentado, desolado. Mas, em vez de se entregar ao medo, Sophie falou com firmeza. Ela convenceu o BGA de que não podiam ficar parados enquanto os gigantes colocavam seu plano em prática. Apesar de hesitante, o BGA não podia ignorar a coragem da pequena Sophie. Ele sabia que, mesmo sendo o menor dos gigantes, tinha algo que os outros não tinham: um coração puro e a determinação de fazer o bem. Juntos, eles decidiram que precisavam encontrar uma maneira de impedir os gigantes malvados antes que fosse tarde demais. Era o início de uma luta desigual, onde coragem e inteligência seriam as únicas armas contra a força bruta de uma raça inteira de gigantes cruéis. Sophie e o BGA estavam prontos para enfrentar o impossível, unidos por uma amizade que crescia a cada desafio. O que Sophie e o bom gigante amigo sabiam era que precisavam agir rápido. Mas como convencer o mundo humano de que gigantes existiam e, pior, que estavam planejando um ataque? Foi então que Sophie,
com sua mente ágil e destemida, teve uma ideia audaciosa. Eles precisavam alertar a figura mais poderosa do mundo humano, a Rainha da Inglaterra. O plano parecia impossível, mas o BGA, mesmo cheio de dúvidas, confiou na pequena Sophie. Usando seu talento para criar sonhos, ele preparou uma visão especial que mostraria à rainha toda a verdade sobre os gigantes e o perigo iminente. A jornada até o palácio foi longa e cheia de tensão. O BGA carregava Sophie cuidadosamente, evitando ser visto enquanto atravessavam florestas e campos, até chegarem aos portões do castelo. Quando finalmente chegaram, Sophie, determinada, deixou o sonho cuidadosamente preparado pelo BGA ao lado da cama da rainha. Naquela mesma noite, enquanto a monarca dormia, o gigante soprou o sonho mágico. Ele revelou a ela imagens vívidas dos gigantes malvados, suas intenções terríveis e a coragem do BGA e de Sophie em enfrentá-los. Ao acordar, a rainha estava atordoada, mas ao encontrar Sophie em sua janela e ver o próprio gigante amigável aguardando pacientemente no jardim, ela percebeu que o sonho era real. O palácio entrou em alvoroço. Soldados e conselheiros foram reunidos às pressas, e Sophie, com sua franqueza e inteligência, explicou o plano dos gigantes malvados. O BGA, apesar de sua timidez, confirmou cada detalhe, demonstrando sua disposição de lutar ao lado dos humanos. A rainha, impressionada pela coragem de ambos, tomou uma decisão ousada: mobilizar todo o exército britânico para enfrentar os gigantes. Com a ajuda de tanques, helicópteros e armadilhas cuidadosamente planejadas, Sophie e o BGA lideraram os preparativos. A aliança entre o menor dos gigantes e os humanos havia sido formada, e agora eles estavam prontos para a batalha que decidiria o destino de dois mundos. Sophie, com seu coração cheio de esperança, sabia que o impossível estava ao alcance quando se tinha coragem e amigos verdadeiros. Na escuridão da noite, enquanto os gigantes malvados dormiam em sua terra desolada, o plano cuidadosamente arquitetado entrou em ação. O exército britânico, liderado pela determinação de Sophie e pela bondade do BGA, avançou silenciosamente, com seus equipamentos preparados para capturar os gigantes sem causar destruição ao mundo humano. Com a coragem de Sophie como guia, o BGA usou suas habilidades únicas para criar um sonho poderoso e paralisante que foi soprado suavemente sobre os gigantes adormecidos. Aos poucos, eles começaram a se contorcer, presos em pesadelos criados especialmente para mantê-los vulneráveis. Enquanto isso, soldados habilidosos montaram armadilhas gigantescas, correntes reforçadas e redes capazes de conter até mesmo as maiores das criaturas. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.